Essa foi uma campanha desafiadora, uma das mais difíceis dos últimos anos. Foram 14 rodadas de negociação, 2 meses e meio reivindicando na mesa com os banqueiros. Você pode dizer os motivos dessa dificuldade? Como a nossa pauta foi recebida? Quais as reações e o posicionamento dos banqueiros? Olha, foi realmente uma das campanhas mais difíceis dos últimos anos. Eu creio que se deve à conjuntura que a gente está inserido, principalmente por conta da reforma trabalhista que precarizou várias categorias, abriu espaço para terceirização irrestrita no nosso setor, para uma série de desregulamentações dentro do sistema financeiro. Então veio uma série de novos agentes como fintechs, como as cooperativas e juntado isso, a questão da ultratividade, que é uma questão que a reforma trabalhista tirou, né? Garantia de que a gente continuasse negociando nosso acordo até chegar um termo e ter todas as cláusulas garantidas. Juntando com a questão da competitividade dos bancos, que estão brigando para ter mais rentabilidade, reduzindo o custo. Juntou todo esse cenário, mais a digitalização do trabalho, mais o fato de a gente estar vivendo um momento de que tem menos agências, menos locais físicos e mais locais virtuais. Todo esse contexto trouxe uma dificuldade muito grande para a gente fazer a negociação, e isso era usado o tempo todo para pressionar os trabalhadores na mesa de negociação para ceder, desmontar nossa convenção, para fatiar nossa convenção, para desmobilizar as mesas únicas. Então foi muito difícil, porque como os bancos avançaram muito, eles foram um dos que apoiaram a reforma trabalhista, né? Eles o tempo todo nos ameaçavam de que, primeiro, a gente tem um prazo para concluir o acordo, né? Que era dia 30. Segundo, eles comparavam muito a nossa categoria com outras categorias que foram precarizadas por eles próprios. E, no final, aquela tensão de quanto seria a nossa mobilização, se a gente conseguiria fazer uma mobilização forte ou não, com tantas mudanças na nossa forma de organização depois da pandemia. Então foi muito difícil equacionar tudo isso e a gente ter saído com a convenção intacta e ainda com mais direitos foi uma vitória extraordinária, né? Além do aditivo do BB e da Caixa, que também tem vários pontos positivos, né? E tem várias coisas importantes para a gente discutir no futuro. Questão de saúde de caixa, equacionamento da FUNCEF. E aí como foi resolvido o problema no Banco do Brasil em relação às caixas, né? Então tem muitas coisas positivas nessa campanha, a gente saiu muito bem, apesar da dificuldade, foi muito difícil. Na verdade, CCT e a mesa única envolvendo bancos públicos e privados, né? Exato. Sempre bom. Sim, sim, porque eu acho que esse é o maior ganho, é o maior bem da nossa categoria, né? A gente ter a mesa única, né? A gente ter conseguido uma negociação unificada, bancos públicos e privados, é a maior negociação de empresas diferentes do Brasil, né? A gente tem algumas empresas que são nacionais, fazem uma negociação única, mas a gente tem uma negociação que se junta o setor público, privado, vários estados, várias realidades, numa mesa só. E no nosso caso, a gente teve muita pressão do Santander, que usou muita força e muita agressividade, foi muito violento na contenção do movimento. Então, assim, foi bem complicado, foi muito complicado. Mas eu acho que a categoria saiu muito bem, porque por mais que a gente tivesse uma série de entraves para a nossa mobilização, a gente fez atos muito importantes. A própria mobilização lá no Santander, que foi histórica, aí, porque novamente o Santander mostrando a hostilidade, a agressividade, o desrespeito, né, com os trabalhadores, mostra que a gente tem muita resistência. E o ato a ofensiva do Santander, por exemplo, depois reverteu a favor da gente, porque a gente estava ali reivindicando pelo que é justo, né? Você criar empresas, CNPJs diferentes na mesma empresa só para você burlar o direito dos trabalhadores, então ficou muito ruim para ele também, né? Então, desse ponto de vista, foi muito importante. A nossa resistência foi muito boa nas atividades, nas paralisações parciais. A gente fazia muita movimentação numa rede social que depois deixou de existir, já mudamos para outra. Então a nossa versatilidade, nossa capacidade de inovar é muito grande, é muito importante.
As cláusulas econômicas foram exaustivamente reivindicadas. Foram inúmeras as tentativas de se ter aumento real para a categoria. E em que momento vocês do Comando Nacional perceberam que esse aumento não seria maior do que o que foi conquistado? Olha, na 8ª rodada de negociação, foi lá para o dia 21 de agosto, a gente já começou a perceber que era a intenção deles impor para nós uma perda, que por a inflação total do nosso acordo, né? Tinha bancos lá que tinham uma projeção, tinham feito um cálculo de não repor a inflação por inteiro, e a gente começou a fazer as paralisações mais fortes, começou a dar sinais de que a categoria, né, tinha força de reivindicar, mas a gente não esperava que eles fossem tão agressivos, né? Porque a gente sempre colocou os números dos lucros e da rentabilidade, que foi muito alta, 15% a média da rentabilidade no setor. Então, nós acreditávamos que a gente ia ter um embate pelo aumento real, mas a gente não achou que a gente ia começar a brigar pela questão da inflação, né? Porque os bancários, às vezes, eles falam pra gente, puxa vida, mas aumentou um ponto, aumentou meio ponto. A conta deles é sempre em bilhões, né? O nosso acordo injetou 86 bilhões e meio na economia, né? 4,64. Eles fazem a conta, eles faziam para nós a conta, cada cláusula do nosso acordo, eles colocavam um valor pra gente. Olha, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, se eu tirar isso aqui, eu posso... Se vocês quiserem, vocês querem avançar no auxílio creche babá, que tal a gente tirar desse lado aqui? Que tal a gente perguntar para a categoria se eles querem, o que eles preferem? Um aumento maior no ticket ou manter o auxílio creche babá? Então, vários momentos eles colocavam formas de dividir a categoria. Óbvio, se você faz uma questão dessa, a tendência é que cada um vai escolher a reivindicação que está doendo ali, está apertando seu calo naquele momento, né? Então, a gente evitou o tempo todo que a gente tivesse que chegar nessas escolhas e manter a convenção toda inteira. Mas quando eles começaram a colocar esses valores de quanto custava os adoecidos, de quanto que custa os 6 meses de vale alimentação, quando eles começaram a questionar que a gente tinha ticket durante as férias, a gente viu que realmente a questão, eles estavam fazendo uma conta de que eles queriam gastar muito pouco no nosso acordo. A inflação, o aumento real, estava meio fora de cogitação. Então, a nossa pressão, mesmo com as dificuldades que nós tivemos, que é um movimento nacional, né? Cada parte do Brasil tem uma forma de se organizar, mas a nossa organização foi fundamental para que a gente conseguisse chegar no aumento real acima da inflação. E a gente chegou muito perto de decretar uma greve, né? Mesmo arriscando as condições, porque a gente sabe que a greve, ela é o último instrumento que o trabalhador utiliza num conflito. Quando nós percebemos que eles estavam intransigentes na questão da reposição da inflação e, portanto, de chegar no aumento real que a gente aprovou nas conferências. Quando eles começaram a fazer propostas de segmentação da categoria, quando eles começaram a dividir os bancos por rentabilidade, então, se o banco lucrou tanto, ele ia dar tanto de reajuste. Se ele lucrou até tanto, ele ia dar tanto. Então, dependendo do lucro do banco, você ia ter um ajuste diferenciado. E a gente falou, não, nós não aceitamos, né? É uma convenção coletiva nacional. Então, o reajuste tem que ser igual para todos. Então, depois eles tentaram fazer por segmentação de cargos. Tentaram fazer por diferenciação de gênero. Então, eles começaram a fazer uma série de propostas onde eles gastassem um montante X e não passasse daquele montante. Então, quando a gente fala assim que nós conseguimos, nosso acordo gerou 86 bilhões e meio para a economia, significa que essa luta também era disputa de para onde que vai esse recurso, né? Se fica com os bancos, para os altos, para dar bônus para os altos gestores, para os altos diretores, ou para os acionistas, ou se vinha para nós, bancários, e para as famílias. Então, ali, cada percentual,
são bilhões, né, que eles estão fazendo a conta e dizendo o seguinte: eu prefiro que fique para mim do que fique para os trabalhadores que estão gerando esse lucro, que estão lutando junto com o sindicato. Então, cada vez que a gente conseguia avançar no percentual, era uma parte da nossa campanha que estava avançando. Embora chegou um momento que a gente chegou a pensar que nós íamos sim para uma greve, porque eles estavam muito intransigentes. E eles diziam o seguinte: olha, então vamos para o dissídio, né? Que, para quem não conhece, o dissídio é quando não tem acordo entre as partes e aí vai para o juiz julgar. E isso é uma coisa muito perigosa para nós, porque a gente nunca sabe qual vai ser a decisão do juiz. Aqui em São Paulo, a gente costuma ter decisões que não são tão favoráveis aos trabalhadores como em outros estados, por exemplo, né? Então, nós nunca deixamos que a negociação saia do âmbito da relação capital-trabalho e que estejam lá na nossa mão, ali os trabalhadores com o Comando Nacional que foi eleito para fazer essa representação e a Comissão dos Bancos que tem ali a outorga dos bancos para fazer também do lado deles. Você falou agora há pouco que faltou muito pouco para a gente chamar greve na categoria, etc, etc. Soltar aquele edital, marcar a assembleia para avaliar uma proposta que ainda não existia, com aquele tanto de prazo, também foi uma tentativa do comando de jogar pressão para o lado de lá e pressionar os banqueiros? Sim, de pressionar os banqueiros e de preparar a categoria, porque até o último dia a gente terminou a negociação do dia 30, que era para terminar no dia 30, a gente terminou no dia 31, mais ou menos 2 da tarde, os bancos privados, e o BB eu acho que por volta de 2h30, 3 da tarde, e a Caixa só foi terminar no outro dia, domingo, 1 da manhã, e depois que a gente chegou à proposta que a gente achava que dava para definir nas assembleias, nós tivemos ainda um tempão discutindo a redação dos acordos, que foi outra negociação, que foi outra luta. Quando a gente chamou as assembleias, a gente não tinha chegado nem na inflação ainda. Então, a gente tinha uma premissa que era: nós não vamos sair dessa mesa sem aumento real. Nós não vamos... a gente dizia o tempo todo para a FENABAN: nós não temos autorização da categoria para aceitar um acordo que venha sem a reposição da inflação e sem aumento real. Então, quando a gente chamou as assembleias, era sim para pressionar os bancos, porque, óbvio, a greve ela traz transtornos para todos os lados. Ela é um direito legítimo da categoria, mas é uma coisa delicada, né? Os trabalhadores vão ter que... algumas pessoas pensam que os trabalhadores em greve não trabalham, né? E os trabalhadores em greve, eles saem mais cedo de casa, vão mais cedo para os locais de trabalho para conversar com os colegas, para evitar que que alguém furie a greve, para explicar para a população por que a Assembleia decretou a greve, para fazer a comissão de esclarecimento. Aí tem a questão, às vezes você tem que lidar com os interditos proibitórios, às vezes tem um cliente que chama a polícia. Então, assim, a greve, ela precisa de uma série de preparações e ela envolve uma série de riscos também, né? Então, por isso que o sindicato tem tanto cuidado. É um instrumento muito valioso, mas a gente precisa de saber muito bem a hora de usar, porque também tem muitos riscos, né? E o Comando Nacional dos Bancários, o sindicato, tem muita responsabilidade com isso. A gente acreditava que a gente podia melhorar o acordo na pressão que nós víamos fazendo, e da mesma forma que a gente acreditou que, naquele momento, com a mobilização que a gente tinha e o ganho econômico que a gente teve, a gente conseguiria, assim, assinar um acordo, defender os acordos, e depois continuar a nossa mobilização para... em outros momentos, avançar em outras questões, né? O Banco do Brasil aumentou o teto da PLR para até 7 salários, quase 15 mil trabalhadores vão ter mobilidade dentro das carreiras, enfim, acho que teve muitos avanços, né? Foi muito difícil, mas a gente teve muitos avanços. E foi difícil também porque foi uma campanha muito midiática, né? A mídia participou muito da nossa campanha, né? A gente fez muita divulgação na rede social, é um instrumento que a gente usa também. Apesar de todas essas dificuldades já relatadas por você, a categoria manteve as cláusulas econômicas e todos os direitos na nossa Convenção Coletiva de Trabalho. E ainda avançaram em outros direitos. Quais foram esses direitos? Bom,
Pela primeira vez, a gente conseguiu colocar claramente na nossa convenção coletiva que nós temos uma cláusula de combate a assédio moral, sexual e outras violências no trabalho. Nós já tínhamos uma cláusula de prevenção de conflitos, né, que os bancos chamavam de prevenção de conflitos e nós chamávamos de combate ao assédio moral, porque lá na relação de força, na hora de escrever, porque são várias lutas, né, tem a luta ali do debate de você convencer a colocar o direito na convenção, depois tem uma outra negociação que é como você escreve, né, que isso é muito complicado, e nós, apesar de termos conseguido chegar a um termo de que nós íamos fazer um canal de denúncias, os bancos iam sentar com o movimento sindical para ver as denúncias, para tomar atitudes para resolver os problemas de assédio, eles nunca tinham colocado claramente. Isso foi uma conquista muito grande, né? Porque não é só simbólico, né? Então, significa que nós ganhamos o debate, que eles finalmente se convenceram, não tem como esconder que sim, tem assédio moral dentro dos bancos, tem assédio sexual, vi de lá os casos que aconteceram na Caixa no passado, e que tem sim violências no trabalho que a gente precisa de combater, e o primeiro passo é você admitindo que tem. A questão de saúde, por exemplo, eles não querem admitir nenhuma correlação entre o adoecimento do trabalhador e as metas, que é uma luta que nós vamos ter que fazer, porque embora todos os dados sejam favoráveis a nós, eles se negam a discutir isso, eles dizem que isso é uma estratégia do negócio e que eles não vão discutir isso conosco. Então é uma luta muito grande para a gente fazer. No caso do assédio, a gente venceu essa etapa. Então temos uma cláusula que diz combate de assédio moral, sexual e de violências no trabalho. A gente conseguiu avançar na questão do debate das mulheres na tecnologia, porque assim, nós temos um gap de mulheres, né? O setor de tecnologia está crescendo muito, é o que mais vai aumentar dentro desse novo modelo de negócio que os bancos estão desenvolvendo, e as mulheres são minoria nesse setor, né? São 25% de mulheres. E a gente, dentro de uma discussão que nós já temos de igualdade de oportunidades, a gente cobrou que os bancos fizessem iniciativas para contratar mais mulheres e para formar mais mulheres, porque também tem um problema de formação, as mulheres não estão indo para essas áreas, e a gente precisa de formar, de incentivá-las, de dar condições para que elas ingressem, porque é um mundo muito masculino. Então a gente conseguiu lá que vamos ter 3.000 bolsas de iniciação para as mulheres na área de TI. Vamos ter outra bolsa que é mais específica, como se fosse uma pós-graduação, que são 100 bolsas. A gente avançou na questão da igualdade de oportunidades, que a gente vai ter um novo censo, nós vamos ter um plano de trabalho para mitigação das desigualdades salariais entre homens e mulheres na categoria, entre homens e mulheres, com destaque para as mulheres negras. A gente conseguiu avançar na questão dos PCDs, né? Tem uma reivindicação muito importante dos PCDs, que era ter um abono do dia de consertar prótese, órtese, cadeira de rodas, e isso era uma coisa que estava há muito tempo o pessoal reivindicando, a gente reivindicando, e os bancos não tinham essa sensibilidade. Dessa vez a gente conseguiu, então foi garantido esse abono. O grupo de PCDs que participa do sindicato está muito feliz, porque primeiro é reconhecer, né, a pauta, né, sair da invisibilidade, e depois clausular, como a gente fala, um direito que é importante. A gente conseguiu uma vitória bem importante na questão das pessoas trans, que é um assunto super novo também para nós, porque a gente tem um grupo, nós temos no setor hoje mais de 500 pessoas trans. E aí veio uma pauta muito importante para nós, que era do reconhecimento do nome social, no crachá, nos e-mails, independente da pessoa já ter terminado a sua mudança lá na certidão de nascimento. É uma reivindicação que por incrível que pareça, né, polêmica, que é a questão do uso do banheiro, das pessoas poderem usar o banheiro a partir do gênero a qual se identifica, manter na convenção a cláusula de combate à violência de gênero, que a gente, e os canais de atendimento, né, vai ampliar os canais de atendimento, não só na cláusula de assédio, para denunciar violências, por um lado, e também para acolhimento e para dar orientações por outro lado. Então isso ficou garantido, é bem importante também, porque nós que trouxemos essa pauta do combate à violência, e infelizmente o número de feminicídios continua muito alto, né? A violência
contra as mulheres e meninas é muito alto. A gente começou um projeto há 2 anos e essa cláusula permaneceu e ela vai continuar com as ações que a gente tinha começado. Tem uma cláusula sobre inteligência artificial e requalificação, que a gente quer discutir esse novo mundo do trabalho, para onde vai o mundo do trabalho, como que vai fazer com as novas tecnologias, como que as novas tecnologias não vão não afetem de forma negativa o trabalho dos bancários. E também a gente quer discutir a produtividade do trabalho, porque as novas tecnologias elas estão enriquecendo mais e mais os bancos, e o fruto dessa produção uma parte dessa produtividade tem que vir para a sociedade, para os trabalhadores, porque nenhuma tecnologia é desenvolvida sem uma série de recursos que são da sociedade, inclusive pesquisa, investimento em pesquisa, em universidades. Então, acho que os bancos têm que dar um retorno para isso. A gente discutiu um pouco de segurança cibernética, não porque a gente pautou, mas porque a gente levou o debate da segurança bancária, das portas de segurança, dos vigilantes. A gente não teve avanço nessa pauta, mas a gente começou a discutir a questão da segurança cibernética, que precisa de ter controle, precisa de ter regulamentação, assim como a gente precisa de regulamentar o setor financeiro, porque o nosso setor está migrando para terceirização, para fintech e para cooperativas que nem sempre cumprem seu papel, estão fazendo o papel do banco e estão precarizando o trabalho dos bancários. Quais são os impactos da nova CCT na economia? Olha, o total recebido pela categoria, juntando a massa salarial anual, PLR, TIT, vai injetar 86,5 bi na economia. É muita grana. O impacto para a economia é muito importante, porque a nossa categoria está discutindo como pegar esse recurso para o conjunto da categoria, mas a gente vai injetar isso na economia, no comércio, enfim, pagando dívidas, né? Uma parte desse dinheiro volta para os próprios bancos, né? Mas faz a economia girar. O reajuste de 4,64 representa um acréscimo anual de 2,950 por ano, né, do nosso acordo. A massa salarial anual da categoria soma 66,5 bi. Se a gente for falar só da PLR, em âmbito nacional, a PLR vai injetar só agora em setembro 9,2 bilhões. Os bancários vão viajar, vão comprar roupa, vão comprar remédio, vão pagar dívida, vão pagar o banco, vão fazer uma série de coisas que vão fazer a economia girar. Então, assim, esse dinheiro que a gente conseguiu conquistar, esse valor, esse montante, ia ficar lá na mão do banqueiro se a gente não tivesse se organizado, lutado, reivindicado, esperneado, feito toda uma campanha. Então, assim, uma boa parte desse dinheiro volta para eles mesmo, né? Mas a gente conquistou, trouxe esse recurso montante para a massa da categoria, e aí vamos gastar na economia, vamos fazer a economia girar. Porque se estivesse no banco, ia estar lá rendendo juros altíssimos, que a gente questiona, que a gente faz campanha contra, dos rentistas. Esse sim é o que a gente pode chamar de um grande acordo nacional, não é mesmo? Exatamente. Essa campanha se tornou um ponto de transição? Por quais motivos? Bom, primeiro pela digitalização do trabalho. A gente está vivendo umas mudanças muito grandes depois da pandemia, então que uma boa parte dos trabalhadores ficou em home office, ou experimentou home office, ou conseguiu trabalhar remoto. A digitalização do trabalho, as novas tecnologias, a robotização, o algoritmo, tudo isso tem influenciado no nosso setor, tem tirado empregos no nosso setor. A terceirização que trouxe esses entraves para nós da ultratividade, da gente permitir que seja terceirizada atividades que antigamente não podia ser terceirizada, como está fazendo o Santander, que
uma reforma que ataca os recursos das entidades sindicais, porque o tempo todo está colocando em risco essa questão de ter contribuição para as negociações, de ter recurso para o sindicato fazer a luta. São mudanças de paradigmas. A gente enfrenta uma campanha muito difícil, num momento de transição. A gente tem uma sorte que nós estamos ainda num governo mais progressista, porque se fosse num governo anterior, a gente teria muitas dificuldades de fazer essa negociação, principalmente nos bancos públicos. O impacto da expansão de novos agentes dentro do sistema financeiro, tem uma simetria regulatória aí dentro do sistema que permite que, por exemplo, um banco que nem o Nubank, que não tem agência, que não tem bancário, que não paga o mesmo imposto dos outros bancos, tenha uma alta rentabilidade, e os bancos querem perseguir esse modelo. Então, a gente está num limiar de que a gente precisava de regulação e o pensamento liberal que os bancos adotam é contra a regulação. Eles reclamaram o tempo todo de que a assimetria regulatória estava atrapalhando, era um empecilho para eles nos darem aumento, porque se você comparar com esses bancos que não pagam os mesmos impostos, que não têm as mesmas obrigações, os bancários já estão ganhando menos. Só que isso não é culpa nossa, né? Nós fomos contra a reforma trabalhista, nós colocamos, a gente deixou muito claro o que impactaria você precarizar as relações de trabalho, prometendo que ia gerar emprego, não gerou. Agora tem uma competição que tem uma simetria lá entre eles, que eles também não querem enfrentar, porque significa questionar o seu próprio modelo de liberalismo, de livre concorrência, que cada um faz o que quer. E isso está sobrando para nós trabalhadores. Então nós temos que fazer uma luta muito grande pela regulamentação do sistema, para que as pessoas que trabalham no sistema financeiro sejam bancários, estejam num acordo protegido, para que esses bancos também tenham a sua regulamentação, para que também não gere um risco sistêmico para a sociedade, na economia. E isso é uma mudança muito grande, porque a gente está vivendo está vendo na prática todos os impactos da reforma trabalhista e de um setor que está em transformação, que deixa de ser da agência de tijolo para a agência digital. Por outro lado, nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia, nem todo mundo tem acesso a esse smartphone onde está todo o seu banco. A gente fez até durante a campanha alguns vídeos mostrando que tem locais que estão desassistidos, não tem agência bancária, não tem acesso ao crédito, não tem acesso à informação, à educação financeira. E esse é um dilema para a sociedade brasileira, porque os bancos querem lucrar cada vez mais, não querem cumprir seu papel social, querem vender produtos, querem cobrar metas abusivas dos trabalhadores. Isso causa adoecimento, eles não reconhecem esse adoecimento. Esse adoecimento leva os trabalhadores para o sistema público de saúde, que estão lá onerando todo um sistema. Então, é um problema muito sério para a gente poder lutar nos próximos anos. Temos 2 anos aí de respiro, porque a nossa convenção coletiva foi assinada por 2 anos. Então, durante 2 anos, a gente tem todos os direitos da convenção coletiva, do ACT da Caixa, do ACT do Banco do Brasil, para poder fazer outras lutas. Essa é uma delas. Muito bem, acordos assinados. Quais são os próximos desafios? E as eleições? As eleições são um desafio muito importante para a classe trabalhadora, porque se nós enfrentamos alguns entraves trazidos pela reforma trabalhista, muitas delas vieram do Congresso que os trabalhadores elegeram. Então, muitas vezes o trabalhador cobra o sindicato de dar uma resposta para os problemas que ele está vivendo, mas, ao mesmo tempo que ele cobra o sindicato de melhores condições de trabalho, ele vota num deputado que é contra os trabalhadores, que é contra a jornada de 6 horas, que é contra a gente não trabalhar de sábado, que faz muita campanha, toda hora ameaça de colocar projetos que façam a gente ter que ir lá para Brasília cobrar que não, nossa categoria não trabalha de sábado, não, nossa categoria tem uma jornada diferenciada, não, nossa categoria tem um acordo coletivo acima da legislação, né? 85% das nossas cláusulas estão acima da nossa legislação. Então é muito importante que a gente tenha em consonância. Se você é bancário de banco privado, e não precisa ser só você, né? Se você é bancário do Banco do Brasil e da Caixa, você não pode ser a favor da privatização. Você não pode votar num cara ou numa mina que vai lá votar para privatizar
a Caixa, o BB, o BNDES, como a Folha de São Paulo fez um editorial no meio da nossa campanha defendendo. Então é muito importante que os trabalhadores olhem lá quem eles vão votar, qual que é a plataforma, se as pessoas para quem eles vão eleger defendem um sindicato forte, porque não existe acordo coletivo forte sem sindicato forte, não existe nenhum país do mundo desenvolvido que tenha leis fortes, que não tenha sindicato forte. Só interessa enfraquecer sindicato para as empresas que querem fazer, como por exemplo Santander, que tira os bancários de um acordo forte, coloca num acordo mais precarizado, porque não quer negociar com o sindicato, que quer jogar polícia em cima do sindicato, quer mandar bater em sindicalista, em deputado, em todo mundo. Então é importantíssimo que os bancários e as bancárias olhem e comecem olhando aqui pelas eleições municipais. Nós estamos aqui em São Paulo, aqui nosso sindicato pega São Paulo e mais 14 municípios, né? Mas vai ter eleições em todos os locais e a gente precisa de eleger pessoas que estejam comprometidas com a nossa pauta, porque senão cada vez mais a gente vai dar força para os bancos, para que eles venham para cima do nosso acordo, para que eles precarizem nossas condições de trabalho, para que a gente ganhe o menor salário como eles gostariam, como eles colocaram muitas vezes lá, comparando nossa categoria a outras categorias, que tem outra organização, que tem outra resistência, que tem outra forma de fazer sindicalismo. Então é importantíssimo, vamos olhar aí, e se você confiar, espero que confie, vai lá ver quais são os sindicatos, quais são os candidatos que o seu sindicato apoia, porque com certeza vão ser aqueles que vão fazer a defesa do seu direito, do direito do coletivo e do direito social, porque outros vão defender só os bancos e as pautas que eles defendem. Essa nova realidade imposta exige novas formas de se fazer sindicalismo? Eu acredito que sim, porque a cada momento da nossa história, o mundo do trabalho vai mudando e os trabalhadores vão criando novas formas de organização. Se você olhar o nosso sindicato, a gente tem 101 anos. Se a gente começa a ouvir as histórias dos nossos antecessores, sempre foi muito difícil organizar a categoria, porque essa questão da luta de classe, ela permeia as relações de trabalho, o sindicalismo e a militância e a luta por direitos é uma luta constante, né, pela democracia, e isso é combatido o tempo todo. Então, sempre o sindicato vai ter uma parte que ou vai estar alienada pelo trabalho, ou vai estar ali ainda acreditando que o patrão, que você é patrão, que você vai chegar, vai subir, vai ter a tal da meritocracia. E, infelizmente, é muito triste dizer isso, mas infelizmente não é a realidade, né? Nós vivemos num país onde alguns trabalhadores que têm um salário maior, até por conta da luta do sindicato, eles acreditam que eles estão naquele patamar porque eles, só pelo merecimento deles, só pelo mérito. É óbvio que tem um mérito em você passar no concurso da Caixa, passar no concurso do BB, isso é óbvio, mas é a luta coletiva que vai garantir alguns direitos. E isso sempre foi muito difícil. E eu acho que ao longo da mudança da organização do trabalho, vão aparecendo outras formas, né? Por exemplo, a lei da igualdade salarial é uma lei que ela foi inspirada, ou ela também tem muitas similaridades com a nossa mesa de igualdade de oportunidades. Essa mesa tem 23 anos. Quando a gente começou a discutir isso, as pessoas ironizavam. Por que o sindicato está discutindo questão de desigualdade salarial entre homem e mulher? É óbvio que mulher ganha menos porque ela tem filho, porque ela fica em casa, porque ela menstrua, porque ela... As pessoas falam, é óbvio. Quando a gente vai discutir, por que o sindicato está discutindo questão de violência contra a mulher? A mulher apanha por quê? Porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não era isso? Então, o sindicato se meteu em todas essas questões, ajudou a aprovar uma série de leis que estão sendo contestadas porque a disputa ou ideológica, ou civilizacional, ela é permanente. E enquanto houver opressão, vai ter sindicato e vai ter trabalhadores se organizando no sindicato para lutar contra a opressão. O ideal seria que não tivesse sindicato, né? Que aí significaria que acabou a opressão, que não tem mais luta de classe, que todo mundo trabalha em igualdade, e aí a gente podia ir fazer outra coisa, cuidar da vida, ser feliz. Mas pelo que a gente está vendo no cenário político, nós vamos ter muita luta. E a gente precisa de se organizar muito, porque a gente é a força que impede de vir um turbilhão em cima dos nossos direitos, né? E olha quanta coisa que o sindicato já
enfrentou só no último período. A gente enfrentou a reforma trabalhista, a gente enfrentou o período bolsonarista, que foi terrível, o período Temer, que foi terrível. Todo esse tempo atacando o movimento social, atacando o movimento sindical, colocando sindicalistas como preguiçosos, como não sabe, enfim, colocando da pior forma para afastar o trabalhador do sindicato. E quando o trabalhador vem para o sindicato, ele entende que é aqui que ele vai se organizar, aqui que ele vai entender o que é direito, aqui que ele vai entender o que é coletividade, aqui que ele vai entender que não, essa questão que a reforma trabalhista colocou de você sentar de igual para igual o seu patrão não existe, né? Eu vi muito agora nessa mesa, porque a primeira mesa que eu participei como presidenta, eu percebia muitas vezes ali que a gente só estava ali pela força da categoria, pela representação que a gente tem, pelo peso de ter 430 mil bancários ali bancando a gente, porque senão a gente não estaria ali. Para finalizar essa entrevista, essa nova realidade também nos exige novas formas da gente se comunicar? Sim, sim e sempre, né? Nós, da categoria bancária, a gente sempre foi inovador na comunicação. Então, assim, se você pegar a história do sindicato, lá em 1923, quando eu teve a primeira folha bancária, era moderno você ter um jornal. Nós chegamos a ter uma gráfica só para a gente fazer muita publicação, porque a gente não tinha, a nossa categoria era muito grande, a gente precisava de comunicar de forma rápida, e era o jornal que fazia isso. Depois a gente foi para o site, a gente foi para agora na rede social, a gente está sempre buscando rádio dos bancários, a TVT, que é uma forma também. A gente está sempre buscando a forma de conversar com os bancários aonde eles estiverem. E a gente conseguiu bastante nessa campanha, através das redes sociais, todas elas a gente está, né? Facebook, Twitter, quando tinha, a Blue Sky agora que é a nova, o TikTok, onde os bancários estão, a gente está se comunicando. O WhatsApp, que é uma ferramenta poderosíssima. Então, assim, a gente está o tempo todo buscando a forma de se comunicar com a nossa base. Então, onde os bancários estiverem, o sindicato vai estar também, porque os bancários são sindicato, né? O sindicato não é um ente à parte. Então, é um conjunto de pessoas que faz essa luta, que faz a defesa dos direitos. Então, a gente vai sempre buscar a melhor forma de se comunicar, vai achar formas novas. E quem traz isso para nós é a própria categoria, né? Ela vai dizendo para nós a melhor forma da gente se comunicar, a melhor forma da gente se proteger, a melhor forma da gente se blindar das fake news, da gente se blindar das informações que o banco também solta de forma equivocada. Então, o nosso sindicato acredita muito na comunicação, investe muito na comunicação. Nós vamos ter muitas novidades por aí. A gente fez uma campanha muito boa de mídia com as ferramentas que a gente tinha e com o auxílio dos bancários que ajudam a expandir isso para além da nossa bolha. A sociedade sabe da nossa campanha, a sociedade apoia porque sabe o quanto os bancos lucram, sabe o quanto os bancários adoecem e sabe quantos clientes ficam por aí procurando uma agência para ser atendido, né? Então, a nossa pauta ela é muito bem aceita. Tem uma parte que combate por outros interesses, mas a nossa comunicação é muito boa e vai melhorar cada vez mais porque a gente acredita muito nisso. E a categoria nos cobra muito, né? Então a gente é obrigado a estar o tempo todo antenado e tal. Olha, eu quero agradecer muito a todos os bancários e bancárias, os familiares de bancários, os meus familiares, toda a galera do sindicato, porque assim, é um sofrimento, viu? Eu lembro no dia que teve o problema lá no Santander, minha mãe ficou desesperada, achando que a gente tinha... Foi um negócio horroroso, tanto é que até hoje, se vocês olharem no site do sindicato, no Instagram, tá lá com aquele negocinho de cenas sensíveis, né? Então muita gente procura a gente, porque as pessoas conhecem a gente do dia a dia, conhecem a gente das visitas, conhecem a luta da gente de muito tempo, se preocupam mesmo com a nossa segurança, com a nossa integridade. E é muito legal, porque assim, tem uma coisa muito curiosa, né? As pessoas que não gostam, elas vêm na rede e se manifestam. E as que gostam, elas vêm no privado. Então, assim, a gente recebeu muito mais mensagem de apoio, de solidariedade, de torcida, de estar junto do que o que está na rede social. Então, eu agradeço muito essas pessoas que estão com a gente, que entendem a nossa luta, que acreditam no sindicato, que são sindicalizados, porque é importantíssimo o sindicalizado, a sindicalizada, não só
pela questão de financiar o sindicato, financiar a luta, mas também para que os bancos saibam que é muita gente em torno da gente, nós não estamos sozinhos, é muita gente que entende o que está acontecendo, que entende a conjuntura, que entende o quanto nós valemos e que vão lutar por isso. Aqui terminou uma campanha que foi muito vitoriosa, com todas as dificuldades, mas muitas mais virão e a gente fica muito feliz de ter o apoio, ter a solidariedade, ter a confiança de tanta gente bacana. Então, muito obrigada.